Fibromialgia, fundamentos para o tratamento de precisão da dor. O que é um tratamento de precisão? É um tratamento que vai encontrar um paciente adequado, que seja responsivo à técnica, à intervenção que eu vou utilizar. E como é que a gente descobre se o seu tratamento é de precisão para dor? Bom, primeiro a gente tem que respeitar alguns critérios do processo de avaliação de um paciente com dor crônica. Quando o paciente com fibromialgia, síndrome de dor generalizada, chega para a gente através de uma teleconsulta ou através de um atendimento presencial, a gente precisa. A primeira coisa que a gente precisa fazer é descobrir se essa fibromialgia é verdadeira ou se ela é falsa. Porque muitos profissionais que, vamos dizer assim, atuam de forma preguiçosa, dão um rótulo para o paciente de fibromialgia sem necessariamente aquele paciente, de fato, ter a fibromialgia. Então vamos lá para a sua definição enquanto conceito. Você tem uma dor que começou no pescoço ou na lombar há muito tempo atrás, e essa dor foi se espalhando, ampliando o campo. Ela começou só no pescoço, transferiu para as escápulas, começou a ter dor nos ombros, ultrapassou o tempo de 3 meses e junto com essa dor generalizada, você apresenta fadiga aos mínimos esforços, você apresenta fadiga física, né, que eu expliquei agora, e fadiga cognitiva. Você cansa só de pensar, você cansa de se concentrar, você cansa de exercer atividades que exijam foco e atenção, fadiga física e fadiga cognitiva. Além disso, você apresenta privação de sono e insônia, que são duas coisas diferentes. Se eu for deitar na cama aqui agora, eu não vou dormir porque eu vou ficar assistindo série. Eu não vou dormir porque eu vou ficar rolando o feed do Instagram. Eu não vou dormir porque eu vou ficar conversando no WhatsApp. E isso é privação de sono. Agora, se você interrompe todas as atividades, escurece o ambiente, coloca uma fragrância no seu quarto que induza você a memórias efetivas, como por exemplo, para o meu caso, Vick Vaporub e Seiva de Alfazema, que são cheiros que remetem a memórias afetivas muito boas da minha infância, que me fazem dormir rápido. Se mesmo fazendo todo esse processo eu ainda assim não consigo dormir, aí eu tenho um problema de insônia e provavelmente uma insônia crônica e não privação de sono. Então, somação desses fatores: dor generalizada em mais de uma articulação, fadiga física e cognitiva, espalhamento de dor aos mínimos esforços e privação de sono e insônia. Alguns autores ainda trazem como característica névoa visual, que eles chamam na literatura de fog. Esse paciente tem todo um quadro que coloca ele numa classificação que a gente chama de síndrome de dor crônica, ou seja, fibromialgia. Só que todos os pacientes que têm essa característica têm fibromialgia? Não. É aí que a gente fala sobre a distinção entre uma fibromialgia falsa e uma fibromialgia verdadeira. Vou dar um exemplo e vou citar um nome aleatório aqui. Dona Francisca me procurou há 2 anos atrás. Ela chegou com um quadro de dor cervical espalhada para os ombros, escápula e braços, somado a um quadro de dor lombar espalhada para os quadris, joelhos e tornozelos. Quando a gente avaliou Dona Francisca tinha uma ressonância magnética para cada articulação. A ressonância do pescoço tinha artrose e retificação da coluna cervical. A ressonância dos ombros tinha bursites, tendinites e artropatias degenerativas da articulação acromioclavicular. A ressonância dos cotovelos tinha epicondilalgias detectadas na ressonância. A ressonância dos punhos tinha síndrome do túnel do carpo dos 2 lados. A ressonância da coluna lombar tinha a famigerada hérnia de disco. Já a ressonância dos quadris tinham artrose severa com até indicação de prótese em um dos lados, com bursites e tendinopatia dos glúteos. A ressonância do joelho, adivinha? Ela tinha lesão de cartilagem, ela tinha condropatia patelar, ela tinha lesão de menisco dos 2 lados. E a ressonância dos tornozelos acusava uma possível instabilidade ligamentar crônica. Imagine que você vai atender um paciente dessa
uma paciente dessa e você tem que chega um paciente desse para você e você tem que abordar cada articulação de forma isolada, como a medicina nos ensina. Você nunca vai ter sucesso, porque, por exemplo, se eu começar a abordar a cervical, para melhorar a cervical dela, fatalmente os movimentos que vão destravar a articulação cervical vão colocar carga nociva sobre os ombros, sobre as escápulas, e ela vai talvez melhorar o pescoço agravando os ombros. Se eu colocar movimentos que vão melhorar, destravar a articulação da coluna lombar, possivelmente ela vai jogar carga nos joelhos e carga nos quadris, e aí tem um paciente que alivia a lombar, mas exacerba o joelho. Então, a gente não pode pensar em diagnósticos isolados, porque a gente não está tratando a fotografia interna do paciente. Afinal, a ressonância só mostra que a gente está vendo aquele paciente pelo avesso. E o que é esperado para você que está me assistindo aí agora, ou no feed do Instagram, ou no YouTube, ou ouvindo o podcast Fiz o Insight no Spotify ou no Apple Podcasts. O que é que a gente espera de uma senhora de 75 anos? No que diz respeito ao cabelo dela. Você espera que seja um cabelo grisalho? Você espera que seja um cabelo com mais queda, né? Que já esteja perdendo o cabelo? Você espera que o rosto dela tenha rugas? Tenha marcas de expressão? O que é que você espera do aspecto de pele? Você acha que o colágeno está firme? Ou já há uma quebra de colágeno com a pitose de pele aos 75 anos? Ou seja, falar de uma pessoa com 75 anos, você já começa a construir uma possível imagem dela devido à idade. É isso que a ressonância faz. A ressonância mostra uma fotografia dessa paciente pelo avesso e o que é esperado de um ombro de uma senhora de 75 anos, de 60 anos, de 50 anos, de 40 anos. Na faixa etária de 20 a 50 anos, a gente já começa a ter alterações em todas as articulações. Então essa paciente, quando for submetida a uma ressonância magnética, vai achar tudo isso. Só que era tanto diagnóstico que ela foi em 3 médicos. Um ortopedista, um neurocirurgião e um reumatologista. Ela se deu bem com esse reumato e eu já vou contar. Todos os 3 médicos não indicavam cirurgia de maneira nenhuma e todos os 3 médicos falavam: você tem fibromialgia. Você não pode fazer atividade física, você não pode fazer atividades de impacto, evite varrer casa, dobrar o tronco, todos unânimes com condenações no aspecto de movimento por causa do que veio no exame de imagem. Então, depois de rodar em muitas terapias, principalmente na hidroterapia, ela chegou até mim. E aí eu vou te contar como foi a saga na busca por médicos. Quando ela foi no ortopedista, esse ortopedista e esse neurocirurgião, ortopedista, neurocirurgião e reumato. O ortopedista e o neurocirurgião pediram ressonâncias de várias partes do corpo. E aí eu quero declarar aqui que há um conflito de interesse muito grande. Alguns serviços médicos têm vínculos com clínicas de exame de imagem e a cada prescrição eles ganham comissionamento por cima. Então muitas vezes esses médicos pedem ressonância magnética porque estão ganhando mais para pedir isso. E você não precisava dessa ressonância. A ressonância só aumentou seu medo, só aumentou hipervigilância, catastrofização, privação de sono, nível de estresse, preocupações excessivas e até afastamento de trabalho. Só por causa do laudo da ressonância, que no seu caso possivelmente era desnecessário. Então, além de declarar esse conflito de interesse, eu quero falar para você, com fibromialgia, que na maioria esmagadora das vezes você tem uma dor crônica que já alterou o sistema nervoso central e por isso o seu diagnóstico, ele não é o que vem na ressonância. O seu diagnóstico é de dor crônica. Afinal, dor crônica já tem CID, que é o Código Internacional de Doenças. Dor crônica é o próprio diagnóstico. Então interrompa agora aquela saga de busca por profissionais da saúde para descobrir o que você tem. Você não tem o que descobrir mais. Você já sabe. Você tem dor crônica e agora você precisa procurar um profissional que trate o que você sente e não o que vem na fotografia, tá? Essa saga do ortopedista e do neurocirurgião não teve sucesso, com muitas medicações como pregabalina, lírica, gabapentina, tramadol
alginac retard, nimesulida, mitru, miozan, vários relaxantes musculares combinados que não deram eficácia no tratamento dessa paciente com fibromialgia. Uma vez que ela percebeu, depois de 2 longos anos de tratamento com esse ortopedista e com esse neurocirurgião, que pediram algumas infiltrações, alguns bloqueios, e aí a saga do bloqueio. O primeiro bloqueio foi dito para ela que ela ia fazer um bloqueio na coluna lombar e que ela ia ficar sem dor por 6 meses. Então já quero declarar para você aqui que, na minha experiência, o relato dos meus pacientes é de o paciente até melhora da dor durante o bloqueio, mas cerca de 72 horas a 7 dias depois, a dor começa a voltar e ela volta para estaca zero. Sim, eu já tive um paciente que realmente ficou 2 meses sem dor depois do bloqueio. E aí agendou para fazer o segundo. Quando ele fez o segundo, teve pouquíssimo efeito. Foi totalmente diferente do esperado, totalmente diferente da experiência prévia do primeiro bloqueio dele. E foi agendado um terceiro bloqueio para esse paciente. No terceiro bloqueio para esse paciente, pessoal, o que aconteceu? Ele piorou da dor. E a gente não sabe explicar por quê. Essa resposta é muito individual e o paciente que melhora com bloqueio é um paciente extremamente selecionado e que geralmente está falhando no tratamento conservador da fisioterapia especializada. Então, quando essa paciente fez infiltrações, fez bloqueios, ela até teve algum alívio, mas ela rapidamente percebeu que era uma coisa paliativa e que ela sempre dependia desses profissionais para buscar alguma melhora. E aí, 2 anos depois, ela entrou em contato, depois de passar por várias fisioterapias, vários RPGs, pilates, hidroterapia foi o que ela se deu melhor. Ela passou 3 meses, 6 meses na verdade, fazendo hidroterapia. O início foi muito bom, depois foi perdendo o efeito, depois ela trouxe para mim informação. Olha, até que durante a hidroterapia, quando eu estava lá embaixo da água, eu não senti absolutamente nada. Mas logo depois que acabava, cerca de 15 minutos depois, a minha dor voltava e a dor estava igual e eu ficava muito frustrada e desesperançosa. Frustração e desesperança com tratamentos equivocados constituem barreiras de recuperação para tratamento de qualquer dor, de qualquer diagnóstico, independente se você tem fibromialgia ou se você não tem fibromialgia. Independente. Uma vez que você ficou frustrada, uma vez que o sentimento de desesperança bateu, você tem efeito nocebo, que eu vou tentar mostrar aqui para você, ó. Vou virar a tela aqui para você dar uma olhada. Aqui, ó, The Nocebo Effect, né? Muito das informações que eu estou falando com você está vindo desse paper aqui, ok? Então, essa frustração e essa desesperança constitui uma barreira de recuperação que faz um efeito nocebo, um efeito de sugestões negativas por causa de informações que foram passadas por esses profissionais. No reumatologista, antes de chegar até mim, essa paciente começou a comprar fórmulas manipuladas. Dessas fórmulas manipuladas, ela usava medicações analgésicas, anti-inflamatórias, corticoides e gabapentinoides, tudo manipulado em um só. E aí ela teve uma experiência maravilhosa. O que teve de errado nessa experiência? Junto com a medicação, ela estava fazendo hidroterapia na época e a medicação fez o efeito tão bom nela nos 3 primeiros meses que ela parou de ir na hidroterapia. E aí, quando ela foi comprar a fórmula novamente, a medicação já não estava fazendo tanto efeito. Quando ela foi comprar no terceiro trimestre, ela usou essas medicações por 9 meses, com fórmulas que foram trocadas de substâncias, com doses que foram elevadas ao longo das prescrições por esse reumatologista. E na terceira vez ela percebia que não tinha efeito, que ela estava letárgica, que ela acordava sem funcionar para nada, que a fadiga física e cognitiva estava maior, que ela já não conseguia fazer nem a hidroterapia direito e que ela estava tendo episódios de obstipação, de prisão de ventre, de constipação intestinal. E aí eu quero fazer um disclaimer aqui para você que o seu intestino, se você tem dor crônica, ele precisa funcionar maravilhosamente bem.
E para ele funcionar maravilhosamente bem, a sua alimentação precisa ser o mais natural possível. A cota de água por quilo de peso que você consome precisa estar perfeita, porque a permeabilidade da membrana intestinal interfere brutalmente na sensibilidade do sistema nervoso. Então, quando essa paciente fazia episódios de obstipação, o funcionamento intestinal alterava. A microbiota intestinal já estava completamente alterada. Inclusive, pacientes com fibromialgia têm comorbidades intestinais, como síndrome do intestino irritável. Mulheres acima de 50 anos, também junto com a fibromialgia, têm síndrome de ovário policístico. Tem mioma de útero, tem adenomiose, tem várias patologias obstétricas, talvez, ginecológicas, talvez, que são comorbidades que interferem diretamente na intensidade da dor referente à fibromialgia. E se a gente negligenciar essas comorbidades, fatalmente essa paciente não vai melhorar. Não vai melhorar. Enfim, continuando na saga, essa paciente, depois que fez essa terceira medicação, percebeu todos esses sintomas ruins e abandonou brutalmente a medicação porque ela acordou numa manhã se olhando no espelho e ela começou a ter algum nível de distúrbios de autoimagem. Antes de começar o tratamento com o reumatologista, ela tinha uma imagem corporal de si mesma, tá? Não é sobre estar feia ou estar bonita, não é sobre estar magra ou estar gorda, estar acima do peso, é sobre identidade. Ela percebia ao se olhar no espelho, depois desse ciclo de medicações antidepressivas, ansiolíticas, opioides, gabapentinoides, analgésicos, relaxantes musculares, corticoides, tudo formulados em uma farmácia de manipulação, prescritas por esse reumatologista, que o aspecto corporal dela mudou completamente. De fato, ela estava mais pesada, com menos mobilidade e com dor generalizada em várias partes do corpo, como no início, quando ela buscou o tratamento. E aí é interessante pensar, pessoal, que quando a gente estuda fisiologia humana, a gente aprende no capítulo de sistema nervoso do Bernie Levy, do Guyton e Hall, que é o Tratado de Fisiologia Médica e o Compêndio de Fisiologia Humana. Posso estar errando aí no nome do livro, mas a gente fala em retroalimentação negativa. E o que é isso? Imagine que seu corpo tem uma farmácia endógena. Seu corpo tem uma farmácia dentro de você. Uma vez que essa farmácia é ativada, ela libera os analgésicos e os opioides que você precisa para controlar a dor. Uma vez que você toma essa medicação por fora, ela venha de por exemplo, ela venha de um antidepressivo, de um opioide, de um analgésico, de um relaxante muscular, o nosso sistema nervoso central, ele entra em retroalimentação negativa. Existem algumas substâncias existem algumas estruturas do sistema nervoso, como por exemplo, o bulbo rostroventral medial, a substância cinzenta periaquedutal, a amígdala, o córtex cingulado anterior, a ínsula, que são substâncias que que abrem a torneira dos analgésicos. E quando você toma esse tipo de droga, o corpo é muito inteligente. O corpo simplesmente fala assim: ah, você está colocando essa droga de fora? Então eu vou parar de produzir essa droga internamente. E você começa a coletar os efeitos da medicação de fato para o paciente com fibromialgia. O grande lance é que ao sair da hidroterapia, que era uma atividade, querendo ou não, que era um exercício físico, essa paciente começou a parar de estimular o sistema nervoso dela a liberar os próprios opioides. Então temos um paciente que está usando o remédio, está tendo o efeito positivo do remédio, só que enquanto tem o efeito positivo do remédio, está ensinando o sistema nervoso a não liberar o analgésico da farmácia interna. E temos um paciente que agora parou de estimular com o exercício físico devido à melhora proposta pela medicação. Eu gostaria de salientar aqui para você que eu não sou contra a medicação. Eu uso medicações quando preciso. Inclusive estou usando uma agora para uma dor no ombro que eu estou em tratamento. Além da fisioterapia que eu faço para mim mesmo, para essa dor no ombro, eu estou usando uma medicação para controlar, para que os meus exercícios sejam cada vez menos desconfortáveis e que eu tolere os exercícios que eu preciso fazer para melhorar dessa dor no ombro. E aí o grande lance, a coisa que a maioria dos pacientes erram no tratamento é justamente isso. Eles não aproveitam o boom da medicação para fazer a fisioterapia especializada, para quando essa medicação tiver que sair, porque ela tem que sair, pessoal. A gente pega muito paciente com fibromialgia que foi num reumatologista ou num médico da dor há 2, 3 anos atrás
e por uma questão financeira não conseguiram dar continuidade, ou porque simplesmente relaxaram. E depois de um surto de dor que aconteceu atualmente, eles trazem à memória qual foi o remédio que aquele médico passou quando eu fui nele. Foi esse, vou comprar ele de novo e passam a usar. E é engraçado que quando você para perguntar, e aí, você está percebendo o efeito da medicação? E esse paciente responde que não está fazendo efeito, pessoal. A gente pergunta, e por que você continua a usar? Esse paciente entra em dissonância cognitiva, que é um fenômeno psicológico pelo qual ele percebe que a experiência é negativa, mas continua adotando o comportamento que está proporcionando aquela experiência negativa para o paciente. Então, quando a gente faz essa pergunta reflexiva, esse questionamento que chamamos socrático, o paciente entra na dissonância cognitiva. O que é que você ganha como terapeuta? O que é que o fisioterapeuta ganha? O fisioterapeuta ganha o benefício da dúvida. Talvez, pelas perguntas que fomos capazes de realizar para esse paciente agora passe a acreditar um pouco mais no que você fala. Porque não se engane. Quando a gente coloca um paciente com dor crônica na frente de um médico e na frente de um fisioterapeuta, e as informações que o fisioterapeuta passa são até contrárias às informações que o médico passa, esse paciente fatalmente vai acreditar no médico. E, cara, não é sobre a competência do profissional. Não é sobre o fisioterapeuta saber menos que o médico. Não é sobre o médico saber tudo. É porque culturalmente a medicina, ela tem anos-luz na frente da fisioterapia no que diz respeito ao impacto social. E por isso, a população geral acredita muito mais na palavra do médico. E a gente, nós que somos fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, educadores físicos, eu acredito, não temos que discutir com o médico. Não temos que contrapor a experiência do paciente. Se você está falando uma coisa que você acredita que não vai e que vai de encontro com o que o médico está falando e por isso você perdeu aquele paciente, calma, respira, deixa ele ir, ter a experiência dele, chegar à conclusão que ele precisa chegar ao longo da vida para talvez ele voltar para você ou de fato procurar um outro fisioterapeuta. Abre a mente para o próximo paciente, porque esse próximo paciente ele vai chegar. E aí eu falo que os pacientes que me procuram, eles são extremamente filtrados. Por que filtrados? Porque quando a gente compartilha conteúdos como esses, que vocês estão assistindo aqui, esse paciente já chega com um nível de consciência extremamente elevado. Porque, querendo ou não, o que eu estou compartilhando aqui com vocês está fazendo sentido para quem tem dor crônica. Não só por fibromialgia, mas dor crônica em qualquer parte do corpo. Não somente por fibromialgia. E aí o que é que acontece? Esse paciente chega para mim filtrado, eu não encontro barreiras de comunicação para implementar o tratamento que eu acredito. Porque ele já teve a experiência ruim no tratamento com o médico, no tratamento com outros fisioterapeutas, e por isso ele está mais suscetível a me dar o benefício da dúvida. Então, voltando ao ponto, né? Passado toda essa saga em que essa paciente com fibromialgia diagnosticada por 3 médicos diferentes, ortopedista, neurocirurgião e reumatologista, submetida a tratamentos como RPG, pilates, osteopatia, quiropraxia, submetidas a tratamento com ozônio, submetida a tratamento com infiltração, tratamento com bloqueio, submetida a tratamento medicamentoso com fórmulas magistrais que englobam várias classes de medicação. Teve essa experiência negativa, ela veio para mim aberta, ela veio para mim com muita flexibilidade psicológica. E aí toda sugestão de mudança de comportamento que eu dava, por exemplo, era uma paciente que ela pegava um dia para fazer faxina na casa e ela queria fazer a faxina em todos os cômodos da casa, no mesmo dia. Um exemplo, se ela fizesse a faxina em casa segunda-feira, ela ficava até a outra segunda toda quebrada e incapacitada. E aí, com o tratamento que a gente foi submetendo ela começou a perceber que ela fazia a faxina na segunda e ficava quebrada até quinta-feira. Na sexta, no final de semana, ela já estava tranquila. E isso foi uma mudança de chave muito grande para ela.
Primeiro porque a gente horizontalizou a dose de exercício. Qual era o exercício? A faxina. Essa senhora, ela simplesmente se sentia inútil só porque não conseguia fazer a faxina da casa dela. Então a gente horizontalizou a dose de exercício. O que é horizontalizar a dose? Quando você tem a dose vertical, você está fazendo muita coisa em um dia só, há um grande risco de você quebrar o nível de capacidade e demanda. Pensa que a sua capacidade é essa caneca de 330 ml aproximadamente. E aí você jogou 600 ml aqui, o que é que vai acontecer? Vai transbordar. E se vai transbordar, vai molhar o quê? Vai molhar várias partes do meu corpo. Então o que é que ela estava fazendo? Faxina no dia todo, em todos os cômodos em um dia só, e aí transbordava a demanda musculoesquelética. Ao transbordar a demanda musculoesquelética, a dor generalizada se espalhava. Ela tinha surtos, escapes de dor muito intensos e que duravam quase a semana toda. Então a gente falou, olha, dona Francisca, você está autorizada na segunda-feira a fazer a faxina só na sala da sua casa. Na quarta-feira, você vai fazer a faxina só dos 2 banheiros da sua casa. Na sexta-feira, você vai fazer a faxina só dos quartos. E aí você vai me falar como é que você se sente. A simples estratégia de horizontalização da dose da faxina fez com que ela percebesse que ela não ficava quebrada ao longo do dia, ao longo dos outros dias. E aí chegamos num ponto do tratamento que ela realmente, para otimizar o tempo, fazia a faxina de todos os cômodos da casa em um dia só e ficava quebrada só até quinta-feira. Olha que maravilha. Para quem ficava quebrada a semana inteira e talvez fazendo a faxina com até ineficiência, reclamando de dor, porque gente, dor ela tira a vida. Dor, ela aumenta a irritabilidade, ela priva o sono. A dor, ela tira a qualidade na atividade sexual. Ela tira a qualidade do trabalho. Ela tira a paciência para lidar com seus familiares. Então imagina que a coisa que ela mais amava fazer era brincar com os netos. E aí ela simplesmente estava com um nível de irritabilidade absurdo com os netos, que deixava os filhos dela tristes com ela e ela ficava triste consigo mesma porque os filhos estavam tristes com ela, por causa das atitudes que ela tomava com os netos. E cara, isso não é sobre a personalidade da pessoa. Isso é sobre uma pessoa que está com dor há muito mais de 3 meses. E por estar com dor há muito mais de 3 meses, o sistema nervoso central está super reativo. A amígdala, que é uma estrutura que eu mencionei no início dessa live, ela é responsável por detecção de ameaça circunstancial. E quando eu falo de detecção de ameaça, pessoal, não é sobre você parar seu carro na sinaleira e um motoqueiro colocar uma arma para te roubar dentro do seu vidro, do vidro da janela do carro. Não é essa ameaça que eu estou falando. É tudo que ela perceba que é arriscado para ela. Então, tem pacientes com fibromialgia que chegam para mim com informações, por exemplo, uma paciente que veio 56 anos, altíssimo poder aquisitivo, altíssimo suporte social familiar. Ela veio para mim depois de voltar de São Paulo, de um grande centro médico, vindo de uma consulta com um dos médicos mais famosos do país. E segundo ela, segundo o que ela me falou, esse médico olhou a ressonância dela e falou que ela tinha 15 hérnias de disco. Como é que você se comportaria a partir dessa informação? Para piorar, esse médico falou para ela assim, ó, você está correndo o risco de se tropeçar, ficar tetraplégica. Uma vez que você recebe a informação de um médico renomado de um grande centro hospitalar de São Paulo, um dos maiores do país, um dos médicos mais famosos que tem muita autoridade aqui no país, de que você tem 15 hérnias de disco e que essas 15 hérnias de disco te levam ao risco de tropeçar e ao tropeçar ficar tetraplégico. Como é que você vai andar depois dessa informação? Eu não estou dizendo que você não anda, você vai andar, mas como que você vai andar? Como é que você sobe escada? Como é que você entra no carro? Como é que você sobe no ônibus? Como é que você abaixa para pegar um peso? Que o peso que não precisa ser peso de academia. Você abaixa para pegar seu neto no colo. Como é que você vai? Você vai com super vigilância. Você vai com super proteção. Você vai com comportamento de medo. E se você está com comportamento de medo, o que acontece com você? Você está tensa ou relaxada? Você está mais tensa. E se você está mais tensa, seu sistema nervoso está como? Mais excitado ou mais relaxado? Mais excitado. Uma vez que você está com o sistema nervoso mais excitado por causa dessa cascata de efeito, o quê? Cadê, pessoal?
Vamos mostrar aqui de novo. Olha lá para minha tela do computador. Olha lá, ó. The Nocebo Effect. Olha. Revisão anual de farmacologia e toxicologia, volume 64. Artigo publicado por Luana Coloca. Tá? Artigo publicado em janeiro de 2024. Super recente. Falando sobre o efeito nocebo. Que é justamente isso que eu estou explicando que aconteceu com Dona Francisca com o diagnóstico de fibromialgia. Vamos falar um pouco mais sobre o efeito nocebo para você entender os fundamentos do tratamento de precisão da fibromialgia. Imagine que você é uma paciente que, além de fibromialgia, você tem outra comorbidade. Você tem enxaqueca. E aí, por ter enxaqueca, você busca incessantemente informações aqui, onde você está buscando agora. Você está buscando informações nas redes sociais. E vamos supor que você acredite muito no que eu falo e que você me veja como autoridade profissional. E aí eu falo para você que se você tem enxaqueca e fibromialgia, você não pode tomar uma substância chamada licopeno, outra chamada beta-caroteno. Você não pode tomar uma substância chamada corante caramelo 4. Substâncias estas que estão presentes em tomate, em vegetais, em frutas vermelhas, estão presentes em refrigerantes, em coisas que têm industrializados que têm açúcar adicionado. Hoje é obrigatório, é uma portaria do Ministério da Saúde, que todos os alimentos que você encontre no mercado tenha informando nitidamente na embalagem, não no rodapé, que há níveis de açúcar adicionados elevados. E essas substâncias agem com um gene ligado ao peptídeo da calcitonina, CGRP, alterando a dilatação das artérias cerebrais médias, posteriores e anteriores. Essa alteração da dilatação arterial vai fazer com que você tenha um dos 33 gatilhos conhecidos para o despertar da enxaqueca através de sua primeira fase, o pródromo, que é quando você fica sonolenta, que é quando você fica com vontade de comer doce, que é quando você fica bocejando, que é quando você fica com preguiça de realizar as coisas. Quem tem enxaqueca sabe quando vai ter o surto de enxaqueca. Ela reconhece, o corpo dela fala com ela que está acontecendo os primeiros sinais de que eu vou entrar num surto de enxaqueca. Uma vez que você está munida dessas informações, o que acontece? Você entra na sugestão nocebo. Você até tomava refrigerante, você até comia tomate, você até comia vegetais e não sentia o surto da enxaqueca. Mas agora, quando você descobre essa informação e você ingere algum desses alimentos e cai em si que tinha aquela substância que o tal doutor da internet falou que não é para você tomar, você começa a ter surtos de enxaqueca por gatilho psicológico. Sim, eu não estou dizendo que a sua dor não é real. Eu não estou dizendo que você está mentindo pra gente. Eu só estou te dizendo que se a gente conhece 33 gatilhos da enxaqueca, não é porque existem 33 gatilhos documentados que aquele gatilho que você está acostumado a usar vai ser o seu gatilho. Existem pessoas com enxaqueca, com fibromialgia, que fazem refeições com esses gatilhos, fazem exercícios, fazem atividades de impacto e essas atividades já estão completamente... Perdão, bebi uma água que eu estou falando muito rápido. Já estão completamente adaptados no organismo dessa pessoa. Porque existe um princípio fisiológico chamado homeostase. A homeostase vai tentar te jogar para o equilíbrio, apesar de que você esteja tentando se destruir. Vamos só para te dar mais um exemplo de nocebo e a gente passar para o próximo tópico. Vamos mudar de área. Vamos para psicoterapia dialética comportamental para indivíduos que têm ideação suicida por causa de neuralgia do trigêmeo. Olha que louco. Neuralgia do trigêmeo é uma dor excruciante. Segundo a literatura, uma das piores dores, uma das piores experiências de dor perceptíveis pela vida humana, que tende a jogar esse indivíduo para ter ideação suicida. Beleza? Então, quando a gente está falando de aspectos tão nocivos de dor, de suicídio,
de incapacidade, de uso de medicação, de fazer com que esse paciente não seja um paciente refratário, ou seja, que ele esteja recebendo o tratamento correto, e mesmo com o tratamento correto, ele não está melhorando, a gente precisa entender que toda a informação que a gente passa para um paciente desse pode aumentar a probabilidade de ele ter uma ideação suicida, ou seja, jogando o efeito nocebo nele, e pode diminuir a probabilidade de ele ter ideação suicida jogando o quê? Um efeito placebo nele. Então, olha que diferença. Por que eu dei esse exemplo para você? Porque quando a gente fala de fisioterapia, os profissionais, eles não estão preocupados se vão jogar efeito nocebo ou placebo no paciente por causa da comunicação deles. Porque eles acreditam que fisioterapia não mata. Então, estou dando um caso extremo, dor crônica, fibromialgia, neuralgia do trigêmeo e, por causa da dor e incapacidade, ideação suicida, transtorno psicopatológico associado. Muitas vezes o paciente que chega com dor crônica para o fisioterapeuta não tem a mínima ideia de quantos transtornos psicopatológicos esse paciente tem. Primeiro, porque esse paciente comumente não fala, porque ele tem vergonha de sentir o que ele sente. Segundo, porque esse fisioterapeuta geralmente não pergunta. Porque o fisioterapeuta tem uma visão anatômica, biomecânica, ele quer testar o movimento, quer te dizer que você tem algum movimento errado, quer corrigir alguma coisa na sua postura e não para pensar em quem é você, qual é a sua história de vida. E por isso ele acha que não precisa fazer uma avaliação clínica. A avaliação clínica é uma ferramenta de qualquer profissional. Não importa se é educador físico, médico, fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro. A avaliação clínica precisa estar presente em todos os profissionais e por isso a gente pergunta sobre transtornos psicopatológicos. E eu dei esse exemplo para você perceber que a depender de como o paciente, como o profissional fale com você, você vai ter esse efeito do artigo que eu acabei de mostrar aqui para vocês, que é o efeito nocebo, que vem de sugestões verbais, que vem de... Imagina aí o seguinte, que você fala isso e que você fala que tem todo esse problema pro profissional e o profissional fica fazendo essa cara. Como se fosse um problema super complicado que nem ele... Isso é linguagem corporal, pessoal. Microexpressões. Isso é programação neurolinguística e você não precisa ter curso disso para entender se você está diante de um profissional que está recebendo a sua informação e está calculando mentalmente como vai falar com você e quais técnicas vai utilizar para você melhorar. Distinguindo isso de um profissional que está recebendo aquela informação e está ficando, meu Deus do céu, essa paciente não deveria estar aqui, essa paciente não é para mim, essa paciente tem que ir para o psiquiatra, essa paciente tem que ir para o médico, aqui eu não vou ajudar ela em nada. O paciente sente a segurança do profissional ou não. Por isso é tão importante entender que discursos como esse, de um médico que está num alto patamar, num grande centro hospitalar, não pode ser verbalizado. Porque muda o comportamento motor do paciente. E aí para analisar se esse paciente com fibromialgia, ele não está andando feito um robozinho. Ele não tem mais a dissociação da cintura. Ele não tem mais o rebolado com a queda da pelve natural de uma pessoa que está andando relaxada. Verdade ou não? Ele não tem mais aquela respiração natural, que é a respiração diafragmática. Perceba, olha para o meu tronco. Padrão diafragmático. Agora perceba, padrão apical. Claro que eu estou exagerando para você perceber. No padrão apical, que é um padrão ansioso que potencializa o nível de dor, porque ativa o sistema de luta ou fuga, o parasimpático, esse paciente ele está respirando com as musculaturas intercostais, que estão entre as costelas. Ele está respirando com a musculatura acessória, peitoral e pescoço. Ele não está respirando com o diafragma. Então o paciente, além de não se mover normal, porque ele está em estado de alerta hipervigilante, com medo e preocupado, de acordo com a informação que o rótulo diagnóstico da fibromialgia foi dado para ele, ele também não respira direito. E esse estado de alerta, pessoal, não tem um dado na literatura científica que tem uma métrica assim de quanto tempo o paciente vai tolerar ter um novo surto, até uma nova crise. Não tem uma métrica. Existem pacientes que quando entram nesse estado de hipervigilância ficam tendo surtos toda semana.
E a vida perde uma qualidade absurda. Existem pacientes que têm um surto no mês depois dessa informação. E aí eu vou te dar um outro exemplo. Indo para academia 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, indo para academia, eu fui assaltado por duas pessoas em uma moto. Levaram meu relógio, levaram meu celular, só que meu celular na época era um iPhone e esse iPhone estava bloqueado com minha facial. E aí eu não reajo ao assalto. O cara entrou em contato comigo, deu voz de assalto, tá, o que é que você quer de mim? Tome, deixe minha vida aqui. Nunca, até na época que eu tava no karatê muito com afinco, eu nunca reagi a assalto, mesmo tendo a arte marcial dentro de mim. Para quem não sabe aí, eu fui campeão baiano, vice-campeão brasileiro em 2009, no Brasileiro de Cuiabá, brasileiro de comitê, que é uma modalidade de luta. E mesmo assim eu não reagi a assaltos. E olha que eu já fui assaltado com essa minha cara de, como é? Menino de playground. Meus amigos falam, Caio, você é menino de playground. Eu já fui assaltado muitas vezes. Eu nunca reagi, mesmo podendo reagir. Mesmo quando o assalto não era a mão armada por revólver, era com arma branca, que era mais fácil ainda de eu reagir positivamente, né? E ter um desfecho positivo e não ser assaltado. E aí eles perceberam que o celular estava desbloqueado e aí eles voltaram de moto na contramão. E eu estava correndo para voltar pro meu condomínio. E aí quando eu percebi que eles estavam voltando, eu rompi a musculatura posterior da coxa. Ao romper a musculatura posterior da coxa, eu comecei a mancar. E aí eu falei, ó, agora a minha vida chegou ao fim. Porque eles estavam voltando para cima de mim na contramão, né? E aí quando eles chegaram, o celular me xingando de tudo que é nome. O celular tá bloqueado, desbloqueia aí agora. Aí eu peguei o celular, tentei desbloquear, errei a senha, mas não errei de má intenção, errei porque tava muito nervoso. Só para você ter uma ideia, o meu reflexo de luta ou fuga tava tão alto que nesse momento da segunda abordagem eu me urinei todo na rua. E eu não percebi, só percebi quando cheguei em casa depois, que eu tava com o short da academia todo mijado. Olha que loucura. Reflexo de luta ou fuga, sistema nervoso. E aí o susto foi tão grande que eu tive. Deus agiu e eu tive que falar assim, ó. Pessoal, é o seguinte, eu tô errando porque eu tô nervoso, mas o celular desbloqueia no meu rosto. Então aponta as telas do celular pro meu rosto que vai desbloquear aí. E aí o cara que tava atrás, o da frente tava me xingando todo, mas o cara que tava atrás pareceu ser menos revoltado, né, mais abençoado, e apontou o celular para mim e na face desbloqueou e eles foram embora. Resumo da ópera para você entender o que é nocebo. A minha experiência foi tão aversiva naquele local que eu fui assaltado, que até hoje, cerca de 3 a 4 anos depois, quando eu passo andando por aquele local, para ir para academia, para ir na casa de meu pai, para ir no mercado, eu passo por aquele local com certa frequência. Toda vez que eu passo, eu sinto uma fisgada na região que eu rompi a posterior de coxa. E a minha posterior de coxa não está mais rompida. Eu já repeti o exame de imagem e o exame de imagem está íntegro. Não há mais lesão no meu exame de imagem. E mesmo assim eu tenho essa experiência negativa. Ou seja, o nosso sistema nervoso, não só porque você tem fibromialgia, não só porque você tem dor crônica, não só porque você tem dor em qualquer lugar do corpo, o nosso sistema nervoso muda a forma como a gente se comporta de acordo com as experiências prévias, assimiladas ou não, de acordo com as informações que os profissionais de saúde nos passam, de acordo com o seu medo, com a sua vigilância, porque eles aumentam a reatividade do sistema nervoso central. Uma vez que você entendeu o que é nocebo, eu preciso tirar essa paciente da saga do ortopedista, do neurocirurgião, do reumatologista, da hidroterapia, das sessões de ozônio, quiropraxia, que melhoravam ela paliativamente, 72 horas a 7 dias, e logo após, essa paciente sentia a dor voltar. Preciso trazer vocês para a questão do distúrbio de autoimagem que ela teve. Eu tenho engordado com o uso de corticoides, gabapentinoides e as formas que eu informei a vocês, para que vocês entendam que essa é uma paciente complexa. E uma paciente complexa com dor crônica, ela não pode ser atendida por um único profissional. Então essa paciente fez o tratamento comigo e com o psicólogo, e com uma das psicólogas que atendem nossos pacientes. O que acontecia? Na psicologia, ela lidava com distúrbio de autoimagem,
E na fisioterapia, a gente lidava com a dor generalizada em todas as partes do corpo. Olha o que a gente descobriu. Apesar dessa paciente ter uma ressonância para cada articulação do corpo, pescoço, ombro, cotovelo e punho, lombar, quadril, joelho e tornozelo, perdão. Apesar de tudo isso, essa paciente, ela tinha dois problemas só. Um problema no pescoço e um problema na lombar. Na fisioterapia, a gente chama isso de obstrução mecânica, bloqueio de movimento, desarranjo articular. Então, esse bloqueio de movimento por rigidez, tensão e toda essa experiência que eu acabei de contar para vocês, ela pressionava as raízes dos nervos na saída do pescoço, fazendo com que a dor se propagasse no ombro, se propagasse no cotovelo e se propagasse no punho. Esse mesmo bloqueio de movimento na lombar fazia pressão nos nervos que descem para a perna, fazendo com que essa paciente tivesse dor no quadril, dor no joelho, dor no tornozelo dos dois lados. E aí, quando a gente identificou esse problema, a gente entendeu, olha, a curvatura do seu pescoço é uma lordose e a curvatura da sua lombar é uma lordose. O que é que você, leigo, precisa entender? Que a lordose é uma curva natural da coluna vertebral. Só que ao colocar movimento em uma direção da lordose do pescoço, o que é que acontecia? Essa paciente mudava a posição da lordose da lombar. Então, entenda o seguinte, o tratamento é muito complexo, porque ao mexer no pescoço, eu posso agravar a lombar, e foi isso que aconteceu, e ao mexer na lombar, eu posso agravar o pescoço. Imagina que para melhorar a lombar dessa paciente, a gente exacerbou a dor no pescoço dela. Ela saiu 30% melhor da lombar, cerca de 3, 4 semanas de tratamento, e ela voltou com o pescoço pior. Como que a gente faz isso? Então a gente colocou essa paciente numa fase de controle da dor, trabalhou com padrões respiratórios, controlou a quantidade de passos que ela dá no dia. Ela tinha cerca de 2.000 passos no dia, a gente subiu para 10.000 passos. A gente fez essa paciente andar com os cachorros dela, com os pets dela, ao longo do condomínio que ela morava. 2 vezes no dia, coisa que ela não fazia, ela sempre deixava para a filha fazer. Ela passou a assumir essa função dentro de casa, porque assim ela ia aumentar a quantidade de passos. Ao aumentar a quantidade de passos, pessoal, essa paciente começou a perceber melhora da dor cervical. Olha que coisa indireta. Se eu não estou mexendo no pescoço, estou mexendo nas pernas, por que o pescoço está melhorando? Porque quando esse paciente melhora, ele não melhora porque a gente fortaleceu a musculatura. Ele não melhora porque a gente alongou a musculatura encurtada. Ele não melhora porque a gente treinou a estabilidade de uma articulação que estava instável. Entende? Ele não melhora porque a gente usou um aparelhinho de fisioterapia que desinflamou aquela articulação. Ele melhora porque o exercício e a atividade física, o controle de hidratação, a mudança de comportamento no estilo de vida, as informações que não são mais o quê? Nocebo, agora são informações que encorajam e não amedrontam, vão fazer com que o sistema nervoso dela mude de configuração novamente. Aí, como a gente muda o sistema nervoso de configuração, aquelas duas substâncias que a gente conversou no início da live, elas voltam a funcionar. Então, basicamente, a substância cinzenta periaquedutal, o bulbo rostroventral medial, a ínsula, centro cerebral que está fortemente ligado às emoções, o córtex cingulado anterior, né? O córtex pré-frontal, muito responsável pelo padrão de movimento que essa paciente adota, que é aquele como padrão, lembra que eu falei? Paciente não rebola, não dissocia a cintura para andar, tá andando parecendo um robozinho, os ombros estão colados na orelha, o tempo todo o dente está apertado. Por exemplo, você que está me assistindo aí agora, tira os ombros das orelhas, relaxa. Respira com calma. Puxa pelo nariz e solta pela boca. Desfranze a sua testa. Relaxa a musculatura do seu rosto. Tira a língua do céu da boca. São comportamentos automáticos relacionados à hipervigilância, inatos do ser humano que está com medo, que está apreensivo, que está preocupado associado àquele diagnóstico de dor que ele recebeu. Então, quando a gente pensa
numa paciente dessa, que a gente já adequou todo o estilo de vida para aumentar a quantidade de passos através dessa estratégia com o cachorro. A gente conseguiu melhorar a lombar dela agravando o pescoço. E através de uma mudança de estilo de vida, ela começou a melhorar o pescoço também. A gente entende que essa paciente não era uma paciente com fibromialgia. Sabe por quê, pessoal? Uma paciente com fibromialgia, ela não melhora em 12 semanas. Uma paciente com fibromialgia verdadeira, essa paciente melhora com 1 ano no mínimo de mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento envolve estratégias da fisioterapia especializada em dor, estratégias da terapia cognitivo-comportamental, da psicologia, e estratégias de medicações específicas com curto e médio prazo, não longo prazo. Muitas vezes a gente pega pacientes que estão tomando remédios há 2 anos, há 3 anos, a vida toda dormindo à base de Zolpidem, a vida toda dormindo à base de Rivotril, Alprazolam, chá de mulungu, melatonina, que mais? Esqueci um Relora, não esqueci agora o outro. Enfim, o paciente a vida inteira dormindo à base de remédio e acordando letárgico, se entupindo de café para funcionar um pouquinho durante o dia, com alimentações em horários completamente desregulados, alimentações que não ajudam a microbiota intestinal a fazer o intestino funcionar. O intestino desse paciente funcionante ajuda o sistema nervoso lá em cima a controlar a dor com mais eficiência. A gente precisa entender que o paciente com fibromialgia, ele precisa de intervenções em várias dimensões da vida. Então, o profissional que pega você e fala para você que vai resolver o seu problema sozinho, não, trate, vamos fazer 10 sessões de quiropraxia aqui, vamos fazer 2 meses de hidro, vamos fazer 3 meses de pilates. Não, se você fizer 6 meses de acupuntura, você vai melhorar. E aí você tem a própria experiência. Eu melhoro enquanto eu faço, e quando eu paro de fazer, a minha dor volta, né? Então a gente precisa pensar um pouquinho nisso para não ser submetido a tratamentos inadequados. Então vamos avançar de tópico aqui, tá? Temos mais 11 minutos aí para encerrar a live. E se você tiver perguntas, dúvidas, sugestões, elogios, críticas, pode jogar aí nos comentários. Se você tiver vergonha de perguntar no ao vivo, aqui embaixo tem uma caixinha de interrogação. Você pode mandar sua mensagem anônima aqui na caixinha de interrogação que a gente vai parar para responder você a respeito do tratamento de precisão para dor crônica relacionada à fibromialgia. Gente, toda dor crônica é fibromialgia? Como vocês puderam entender, é claro que não. Existem pacientes que têm dor generalizada há mais de 3 meses que não se comportam como fibromialgia, que foi o caso da dona Francisca. Lembra que a fibromialgia ela tem um prognóstico reservado. O paciente precisa tratar por 1 ano para começar a perceber melhora. E o tratamento não é só na fisioterapia, na psicologia e na medicina também. E quando o tratamento acaba, ele não termina, porque a partir dali ele precisa incorporar uma atividade física regular, um exercício físico regular. Tudo que ele aprendeu durante o tratamento durante 1 ano, ele tem que seguir pro resto da vida. Já no paciente que tem dor crônica e que não é fibromialgia, em 12 semanas de um tratamento especializado ele melhora. Aí você pode me perguntar, Caio, mas eu já estou fazendo fisioterapia há 6 meses e não estou melhor. Eu te pergunto aí, qual é a sua profissão? Você acha que você tem profissional bom? Todos os profissionais da sua profissão são bons? Infelizmente não, né? Eu vou lembrar da minha faculdade aqui agora. Na minha faculdade se formaram simplesmente 53 alunos. Após a graduação, 3 estavam trabalhando e graças a Deus eu estava entre eles. Na minha pós-graduação em acupuntura, a primeira aula do módulo tinham 112 alunos. A pós-graduação começou tão bombástica que aqui em Salvador que a coordenação alugou o salão de eventos do Hotel Fiesta, do Fiesta Convention Center, para receber a primeira aula da pós-graduação, dado o número de inscritos. 112 inscritos na turma.
Você sabe quantos terminaram a pós-graduação? Terminaram, que eu digo, assistiram todas as aulas, estavam lá na última aula, no encerramento. 23 alunos. E essa é uma estatística boa. Então, na sua profissão, você sabe que não existem profissionais, que todos os profissionais não são bons. Você sabe que tem aquela mescla de profissional bom e tem aquela mescla de profissional extraordinário. E existe um grande mundo de profissionais medianos e de profissionais ruins. Esse tipo de problema, um caso complexo de dor crônica ligada à fibromialgia, não vai ser resolvido com profissionais da média. Você vai precisar procurar profissionais bons, quiçá profissionais extraordinários, para poder receber tratamento adequado, informação adequada, porque informação é tratamento, como você pode perceber. Na maioria das vezes, a informação já é um gatilho para você piorar. O exame mal prescrito já é um gatilho para você piorar. Para pensar aí, você que tem dor crônica. Como sua vida mudou depois da primeira ressonância? O que mudou? Você ficou com mais clareza porque agora, nossa, agora eu sei o que eu tenho, agora eu vou tratar assertivamente? Ou simplesmente você ficou mais preocupado? Quiçá você repetiu ainda a ressonância depois de 6 meses de um tratamento e viu que a ressonância estava pior. Porque isso pode acontecer, pessoal. Existem pacientes que eles têm fácil acesso a médicos e eles conseguem receitas para ressonância fácil. E eles repetem por curiosidade para ver como a hérnia tá, como a fibromialgia tá, como a degeneração tá. E eles percebem que a alteração da imagem está pior do que antes do tratamento. E eles ficam na dúvida, né? Pô, esse tratamento não funcionou então. Ou seja, no paciente com dor crônica com fibromialgia, não há correlação direta entre o que a gente encontra na imagem e o que o paciente sente. Você pode ter uma imagem extremamente ruim relacionada à dor crônica, à hérnia, fibromialgia, e ainda assim estar super bem, ativo fisicamente, sem incapacidade física e sem dor. Assim como você pode ter uma imagem limpa, como essa semana eu avaliei um paciente com 70 anos com exame de imagem limpo, brutalmente limpo, e esse paciente estava morrendo de dor. Morrendo de dor, alto nível de incapacidade. Questionário de incapacidade física em 46% de incapacidade, que é uma incapacidade extremamente alta, apesar da ressonância dele estar limpa. Então isso pode acontecer. Nem toda dor crônica é uma fibromialgia. Nem se apegue aos rótulos diagnósticos que te dão, enquanto você não for a um fisioterapeuta experiente, tá bom? Além do diagnóstico médico, como interpretamos as respostas do sintoma para diagnosticar a fibromialgia? Basicamente, o que é que vai acontecer? Você vai fazer de 1 a 3 consultas com o fisioterapeuta, e de 1 a 3 consultas com o fisioterapeuta, ele vai testar vários movimentos em você e perceber se você piora, mas não é só a dor que piora. Se você piora a dor, se você piora a função, se você piora a sensibilidade, se você piora a força, se você piora a amplitude de movimento do segmento que dói, com os testes de movimento. Uma vez que você está com o sistema nervoso super sensível, a gente sabe que você é uma fibromialgia de verdade. Agora, se a gente usa essas 3 primeiras consultas, quanto mais experiente for o fisioterapeuta, mais rápido ele faz isso, né? Existem pacientes que eu uso 3 consultas, existem pacientes que eu uso uma consulta só. Se a gente faz esses testes de movimento e você responde positivamente com dessensibilização do sistema nervoso central, redução da dor, melhora da amplitude de movimento, melhora da função física, melhora do questionário de incapacidade, redução de hipervigilância, catastrofização, diminuição de ansiedade, a gente está falando de um paciente que teve o rótulo diagnóstico de fibromialgia, mas não tinha fibromialgia. Então, recapitulando, pessoal, já lembra de encaminhar essa live para todo mundo que tem dor crônica e que sofre com fibromialgia. Então, recapitulando, quais são os principais conjuntos de sintomas? A pessoa não tem dor em um lugar só. A dor é espalhada, é regional, ela é difusa. Ela não consegue falar assim, ó, dói aqui, nesse ponto do meu ombro, nesse pontinho do meu pescoço, nessa vértebra da minha coluna. A paciente não consegue falar isso. A paciente fala, nossa, a dor espalha e sobe para a cabeça assim. E na cabeça onde é, senhora? Onde é na cabeça? Ah, é mais ou menos aqui. Ou seja, a dor é difusa, ela não é local, ela é difusa, regional.
essa dor já passou de 3 meses, o paciente tem claros sinais de fadiga física precoce, de fadiga cognitiva. O paciente pode ter névoa visual, geralmente uma mulher com mais de 50 anos. Essa paciente tem privação de sono e insônia. Essa paciente tem déficit de atenção, memória e concentração. Essa paciente troca o ciclo de sono, ela fica com insônia à noite e fica com sono de manhã, mais letárgica de manhã. Então, se você tem esse conjunto de características, pode ser a fibromialgia, mas também pode não ser. Como a gente descobre? Testando você. Não sentando diante de você, fazendo consulta, né? Perguntando da sua vida e te prescrevendo exame de imagem. A gente precisa testar vocês no exame físico, numa teleconsulta. A gente precisa jogar sua perna para cima, abrir sua perna, dobrar seu tronco, fazer um teste sensorial quantitativo. O que é isso, Caio? A gente vai pedir para você fazer polichinelo, por exemplo. Pedir para você ficar fazendo saltos e aterrissagens, por exemplo. Porque ao fazer essas atividades, o que vai acontecer? O seu sistema nervoso central vai excitar ou vai dessensibilizar. Se excitar, a gente combina com os outros achados para saber se é fibromialgia mesmo. Se dessensibilizar, a gente descarta a fibromialgia. Então, vários pacientes chegam lá com diagnóstico de fibromialgia e a gente fala, olha, o que você tem não é fibromialgia, você tem isso, você tem aquilo. Seu tratamento dura 3 meses, dura 4 meses, dura 6 meses, dura 2 meses. Fibromialgia, o tratamento dura 1 ano. Ah, e se minha fibromialgia for de verdade, doutor? Se for de verdade, você tem um tratamento de 1 ano para fazer, meu amigo. Ai, meu Deus, em 1 ano eu vou fazer quantas sessões, meu Deus? 1 vez por semana, é muita sessão, é muito caro. Calma, minha filha. A gente já atendeu pacientes com 2 anos que fizeram 22 consultas. A gente já atendeu paciente durante 1 ano que fez 16 consultas. Enquanto você está fazendo 22 consultas aí em menos de 30 dias pelo seu plano de saúde e se frustrando cada vez mais, fazendo tratamentos paliativos. Então, não, o processo é muito diferente quando a gente fala de fisioterapia especializada. Nós ensinamos o que você tem que fazer para que você não precise da gente. A gente não deixa você dependente da gente, como outros profissionais por aí. Perceba se o tratamento que você está fazendo não está te deixando dependente do profissional. Na maioria das vezes está te deixando dependente. Ah, eu tive um alívio com aquela técnica de agulha que o doutor fez. Nossa, aquela massagem me deixou tão bem. E aí passa 3 dias, 4 dias, sua dor está igual. E aí você precisa dele de novo. Qual que é a diferença para o nosso trabalho, pessoal? A diferença para o nosso trabalho é que ao ensinar o que você tem que fazer, você passa a não precisar da gente. Você consegue reproduzir sozinho e por isso o número de consultas cai. E por isso a frequência afasta. Não é fisioterapia 5 vezes por semana, 3 vezes por semana. É fisioterapia 1 vez por semana. Às vezes até a cada 15 dias. Tem paciente que está em protocolo mensal de acompanhamento. Então vem 1 vez no mês, a gente revisa o programa de exercícios e passa para ele seguir por 30 dias e depois voltar. Cada caso é um caso, pessoal. Então, ó, entenda. Se você tem fibromialgia, um conjunto de exercícios pode ter 2 efeitos em você. O primeiro efeito é a habituação. A habituação é que quando você faz um estímulo sucessivo, o seu sistema nervoso controla a dor. Então você chegou com dor 10, muita incapacidade, medo de fazer movimento e machucar, medo de se exercitar e agravar a lesão, aumentar a inflamação. E aí eu consigo te convencer a, apesar do seu medo, fazer. Você faz lá 3 minutos de esteira, eu aumento a velocidade dos 3 minutos, você sobe na bicicleta, eu aumento, boto 5 minutos. Você não tem esteira, não tem bicicleta? Beleza. Vamos fazer polichinelo aqui, vamos fazer agachamento, vamos fazer ponte, vamos fazer salto e aterrissagem. Sem descanso, minha querida, sem descanso, bora, bora, bora. Passou 10 minutos se movimentando, eu testo você de novo. Aí você fala, nossa, tô até melhor. Quantos por cento melhor? Nossa, tô 20% melhor, 30% melhor. Isso é a habituação. É o que a gente busca para você. Entender qual é a combinação de movimento que seu corpo precisa para controlar a dor. Uma vez que a gente entende isso, você consegue fazer sem a gente. E aí no final de um tratamento, se for fibromialgia de verdadeira de 1 ano, se for fibromialgia falsa de 2 meses, 3 meses, 4 meses, não sei, só avaliando você,
Você termina o tratamento com um grupo de movimentos que foi filmado e enviado para o seu WhatsApp para você fazer com determinada frequência e manter o controle da dor sem precisar investir financeiramente em nosso tratamento novamente, o que acontecia há 7, 8 anos atrás. O paciente, quando voltava para a dor, pagava o tratamento para mim de novo e ficava meio, pô, caramba, eu já tratei, vou tratar de novo. Não é isso que a gente quer. A gente quer que você aprenda o que você tem que fazer. Se você fica levando seu carro no mecânico o tempo todo, pessoal, seu tratamento não é de precisão. O mecânico toda hora está dizendo que é uma peça, que é tal peça, enfim. O mecânico ele precisa identificar o problema, te ensinar o que fazer para não recidivar o problema. E se o problema recidivar, te ensinar o que fazer para não precisar dele. Esse é um bom mecânico. Ele te ensina o autotratamento. É isso que a gente quer para você, tá? E o segundo fator que você precisa entender é a sensibilização. Vamos supor que eu faço tudo isso com você, que eu acabei de mencionar, e sua dor que estava 10 fica pior ainda. Como é que vai aumentar se é de 0 a 10? Não, você estava com dor 10, estava no pescoço espalhada para o ombro, estava na lombar espalhada para o quadril. Agora você está com dor 10 e espalhou por mais áreas do corpo. E ficou com mais surtos, com mais pontadas, agulhadas, choques e sensações somatosensoriais. Ou seja, isso é sensibilização. Seu corpo nesse momento não está respondendo ao movimento. Nesses casos, a gente tem um outro protocolo para você, que você precisa não só da gente, mas precisa também de um médico para colocar a medicação específica. E a gente não pode acompanhar você online nesse momento, porque seu teste requer que a gente precise utilizar agulhas de acupuntura, que a gente precise utilizar terapias manuais, técnicas de dessensibilização do sistema nervoso, técnicas de padrão respiratório, de relaxamento progressivo, para que o seu sistema nervoso pare de sensibilizar e comece a habituar. Beleza? Entendido isso, você precisa aceitar, porque muito paciente entende, mas não aceita. Você precisa aceitar que os fatores sociais e os fatores psicológicos interferem na fibromialgia. Então imagine que você descobriu que sua mãe tem Alzheimer e o Alzheimer está avançando muito e você está super preocupada. Imagine que o controle financeiro da sua mãe é feita por um sobrinho seu. Uma vez que você percebe que você está nesse dilema e percebendo que seu sobrinho está usando as finanças da sua mãe de forma inadequada, você tem gatilhos emocionais que interferem na percepção do seu sintoma. Entende? Então, muitos pacientes que são confrontados, que são questionados reflexivamente, que a gente faz perguntas reflexivas, eles simplesmente entendem, mas não aceitam e acreditam que, ó, esse cara tá me dizendo que minha dor é da minha cabeça, que minha dor é psicológica. E não é, eu sei, eu tô sentindo a dor. Não, não é isso que a gente está dizendo. A gente só está te explicando que existem fatores da sua vida como um todo que interferem no seu sintoma. Tá? Se você chegou até aqui, tá ouvindo a gravação aqui no Instagram, tá ouvindo a gravação aqui no YouTube, ou tá escutando o podcast aqui no Spotify ou no Apple Podcasts, deixa um comentário, deixa um like, compartilha aí esse conteúdo e ajuda cada vez mais pessoas a controlarem a dor, a fibromialgia, com o mínimo de medicações e com o mínimo de intervenções cirúrgicas, tá bom? Coloca uma reação aqui para eu saber que está fazendo sentido compartilhar conteúdos mais longos e profundos aqui com você, tá bom? Você precisa entender que isso é um fator social. As relações no seu trabalho, as relações na sua família, suas relações conjugais interferem na dor da fibromialgia. Você precisa entender também que seu nível de ansiedade, seu nível de estresse, seu nível de autocobrança, seu nível de percepção de esforço por recompensa. Como que é isso? Você acha que se doa demais no trabalho, mas não recebe reconhecimento profissional o suficiente. Você se doa demais no trabalho, mas não tem reconhecimento financeiro o suficiente. Pode até não ser, mas se você acredita que é isso que está acontecendo, pessoal, a fibromialgia vai piorar. Você precisa aceitar que o humor deprimido, a tristeza excessiva, a depressão são perpetuadores da sua dor. Você precisa entender que se você, como Dona Francisca, tem um distúrbio de autoimagem porque usou medicação, está engordando, está ficando constipada, está ficando irritada, isso vai piorar ainda mais a sua dor.
Então, eu costumo fazer uma reflexão com o paciente da seguinte maneira: se você estivesse diante do seu amigo, do seu melhor amigo, da pessoa que você mais valoriza na vida, e ela estivesse com o seu problema, e neste cenário você não tem esse problema, o que você falaria com ele? Nessa hora, muitos pacientes veem as lágrimas, porque eles percebem quanta falta de empatia eles têm consigo mesmos. Quando o cenário que eles estão vivendo é do seu melhor amigo, as palavras saem das bocas dos pacientes com muito aconselhamento, com muito acolhimento, com muita empatia, com muita compaixão. Então, quanto mais compaixão você tiver, melhor e mais rápido a sua dor vai melhorar. Então, existem perguntas, como eu postei ontem aí, né? Foi um post da Ludias Psi, uma psicóloga muito boa aqui de Salvador, que ela falava justamente isso. Existem perguntas que não vão trazer culpa para você. A intenção não é trazer culpa ou responsabilidade, nem cobrança para você. São perguntas que norteiam o seu entendimento do problema. Essas perguntas que podem soar para vocês confrontativas, são perguntas, na verdade, que vão ajudar você a se guiar pelo caminho de recuperação. Porque, pessoal, você precisa entender que com fibromialgia, não adianta a gente ficar dizendo o que você tem que fazer somente. Nós precisamos fazer perguntas específicas para você deduzir corretamente o que tem que fazer. Porque quando você descobre o que você tem que fazer, é completamente diferente de quando nós dizemos o que fazer. Faz sentido? Se faz sentido, deixa um legalzinho aí. Então, essa descoberta é guiada, essa descoberta não é dada, pessoal. Tópico número 10, a importância do suporte familiar. O que acontece quando esse paciente tem um surto de dor recorrente da fibromialgia? Muitas vezes o paciente se sente descredibilizado e desacreditado pela própria família. Nossa, a dor daquele meu tio que não melhora, eu não vou não, que aquele tio vai estar no ambiente, aquele tio chato que só fala de dor. A pessoa começa a entrar em isolamento social, porque ela não quer ser o chato do rolê, do passeio, de ficar reclamando de dor o tempo todo. Porque o namorado, a namorada, a mãe, o pai, para ele, nem acreditam que esse paciente tem dor. Percebe, pessoal? Então, o suporte familiar nesse sentido é fundamental para que o paciente melhore. Se o paciente se sente desassistido do ponto de vista familiar, ele vai piorar. Ele vai ficar em ciclos de pensamentos automáticos de autorrecriminação. E isso vai piorar a fibromialgia. Então, muitos pacientes com fibromialgia, já finalizando, eles adotam abordagens terapêuticas em grupo. E aí existe um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que se esse grupo realmente te der suporte e compartilhar histórias de superação de pacientes que têm o mesmo problema que você, esse grupo vai te ajudar. Muito. Mas se esse grupo ele fica trazendo à tona as experiências negativas dos pacientes, dos participantes, talvez você que tenha fibromialgia e está fazendo essa terapia em grupo, perceba que o seu problema não é tão ruim quanto daquele indivíduo e que o seu problema pode piorar o nível daquele indivíduo. E aí é muito mais sobre o repertório emocional que você como paciente tem do que sobre como o grupo funciona, entende? Se o seu repertório analisa o copo meio cheio, você vai entender e agradecer por não estar naquela situação e vai filtrar daquele grupo que é útil para você. Mas se o seu repertório é de ver o copo meio vazio, pessoal, o que é que você acha que vai acontecer? Você vai piorar sensivelmente. Então, cuidado com as abordagens em grupo, analisem para saber se essa terapêutica é de precisão para a sua dor, para a sua fibromialgia. Então, muitos pacientes com fibromialgia, eles têm escapes de dor. E o que são escapes de dor, pessoal? Escapes são os surtos. O paciente estava bem, mas do nada algo aconteceu. E aí esse paciente piorou. E ele não sabe explicar o que foi esse algo. E eu quero te dizer que existem aspectos ligados
o surto de dor da fibromialgia que são previsíveis, que é o que a gente chama de flare-ups. E o que são flare-ups? São justamente esses escapes de dor. Se você passa a previsibilidade desse escape de dor para o paciente, o que vai acontecer? Esse paciente ele vai esperar que a dor vai voltar, ele vai saber, e ao saber que a dor vai voltar, ele não vai se desesperar. Ao ponto de que se você não avisa que esse paciente vai ter um escape de dor, quando esse escape de dor acontecer, ele vai se preocupar mais, achar que o problema teve uma recorrência ou achar até que ele tem um problema novo. E ele vai voltar para aquela cascata ridícula de exame de imagem, procedimento, remédio, infiltração, que ele já sabe que não adiantou na primeira vez, que foi só paliativo. Então você informar, olha só meu paciente, a dor vai voltar. Não é questão de se, é questão de quando. Você informar que realmente ela vai voltar, dá previsibilidade situacional. E quando esse paciente tem previsibilidade situacional, o que acontece com ele? Esse paciente ele começa a não se assustar com os surtos e remissões, a lembrar do que você tem que fazer quando está no surto de dor, no espalhamento da dor, na crise de dor, como você entenda, como for melhor para você entender. Então, o terapeuta que está te acompanhando, ele te informa essas coisas. Se ele não te informa, ele não está dando um tratamento de precisão. Eu diria que esse conteúdo, essa live, ela substituiria, claro que nunca substitui uma consulta, mas ela valeria como se fossem 10 consultas do seu tratamento. O grande lance é que quando o paciente está com dor, é como se ele não pensasse direito. Ele esquece de tudo que aprendeu. E ele quer a solução mais rápida possível. E ele fica vulnerável no mercado, tentando comprar vários tratamentos ao mesmo tempo. E até comprando quando tem poder aquisitivo, só que isso acumula toda aquela jornada de frustração que a gente falou no início. Percebe? Então a primeira coisa é respirar, ter calma, identificar os sinais de gravidade. Sinais de gravidade: febre junto com a dor, perda de peso sem motivo, incontinência urinária ou fecal, perda de sensibilidade na genital, que a gente chama de anestesia em cela. Tá perdendo peso sem motivo, já falei, né? Trauma que é do acidente que justifica o reaparecimento da dor. Não teve nada disso, pessoal. Não tem. A probabilidade de ter algo grave é mínima. Não tem que se desesperar. Ao ter essa informação e se tranquilizar, seu sistema nervoso já vai rebaixar e você já vai estar num ambiente mais favorável para que a história natural comece a melhorar você, antes mesmo de procurar ter um tratamento. Agora, se isso não adiantar e passar 72 horas e você não perceber a dor diminuir, passar 10 dias e você não perceber a dor diminuir, e passar 6 semanas no máximo e você não perceber a dor diminuir, é hora de buscar um profissional especializado. Porque você está indo para um quadro de recronificação do seu sintoma. E isso a gente não quer de jeito nenhum. Para terminar, sono e exercício físico. Gente, pensa o seguinte. É muito comum que esse paciente com fibromialgia não queira se mexer porque acha que vai inflamar mais. Não queira se mexer porque acha que vai lesionar mais. Porque toda vez que ele se mexeu, ele realmente piorou da dor. Ele realmente sentiu dor. Só que o grande lance é que esse mexer, entre aspas, do exercício físico, ele tem uma dose. E essa dose é ajustada para sua capacidade. Quantos ml seu corpo aguenta? Como que eu vou descobrir quantos ml meu corpo aguenta, Caio? Testando você. Os testes sensoriais quantitativos baseados em movimento, os testes de capacidade de demanda, os testes funcionais, os testes de percepção de esforço durante o movimento, os testes de percepção de fadiga após a sessão de fisioterapia, dão para a gente, de forma quantificada, quantos ml o seu copo aguenta de água. E é baseado nesses testes, durante o tratamento, que a gente adequa o volume e a intensidade dos exercícios para que eles se tornem terapêuticos para o quadro da sua dor. E aí, pessoal, não interessa se você tem fibromialgia, hernia de disco, artrose, bursite, tendinite, condromalácia, esporão, não interessa qual é o seu diagnóstico de exame de imagem.
existe uma dose que vai agir lá no seu sistema nervoso central, naquelas substâncias que eu já falei na live, para abrir a torneirinha dos analgésicos e você conseguir controlar a dor. Se você fez exercício, sentiu dor durante e piorou, é porque aquele exercício superou a sua capacidade. Colocaram uma demanda, colocaram 600 ml na sua caneca que só cabia 300. E aí transbordou. É muito simples. Ser simples não quer dizer que é fácil, tá? É simples de explicar, tá? É simples de te explicar porque o exercício te piorou. Porque aquele exercício não era para você. Então, o profissional especializado em dor, ele vai saber exatamente qual é a dose que a gente vai expor você. E o primeiro objetivo dele, pessoal, não é melhorar você. É te dar a convicção que você fez o exercício e não piorou a fibromialgia, e não piorou a dor crônica, e não inflamou mais o seu quadril, o seu joelho, o seu pescoço, a sua TM, e não irritou a sua neuralgia do trigêmeo, e não irritou a sua enxaqueca, a sua fibromialgia, tema de hoje, falado desde o início. Beleza? Então a gente precisa ter isso claro. A dose é muito importante. E por último, finalizando aqui, o sono, pessoal. São 10h37, eu já quebrei o primeiro ciclo de arquitetura do sono aqui. Eu não tenho dor crônica, mas isso não é motivo para eu dormir tarde. Se você está numa fase profissional que você está dando uma acelerada na sua carreira, como é a minha fase agora, tá tudo bem que você se expõe à privação de sono proposital, porque é um período de sacrifício do seu sono que você está passando. Agora, existem pessoas que a vida inteira, mesmo fora desses períodos de crescimento profissional, de carreira, de empresa, de atendimento, eles estão em privação de sono francas intencionais por excesso de telas, excesso de séries na TV, excesso de, enfim, coisas que tiram o seu sono. O sono, ele é um aspecto que interfere brutalmente na intensidade da dor. Então, os meus pacientes, eles recebem uma aula de neurobiologia do sono, com 10 etapas para regular o ciclo circadiano. Eu vou falar um pouquinho dessas etapas aqui para que vocês entendam quão importante elas são. Imagina que você tem um bocado de substância no sistema nervoso central chamadas células da glia. E essas células da glia colocam o seu sistema nervoso central no espectro que chamamos de pronocicepção. Esse espectro quer dizer que seu sistema nervoso está mais suscetível a inflamar. Beleza? E eu não estou falando de uma inflamação de você ter uma ferida na pele, ou de uma inflamação de ter tido um entorse de joelho, uma queda, e estar com contusão com trauma. Estou falando de uma inflamação neurogênica, tá? Aumento de proliferação das células da glia. Então, esse seu sistema nervoso, quando você priva o sono, ele fica nesse campo. E por mais que você esteja recebendo o meu tratamento ou qualquer outro tratamento adequado, você não vai melhorar. Ou se melhorar, você vai melhorar de forma limitada, porque o seu sono não está regulado. Então a primeira dica é: escolha um horário para dormir. E respeite esse horário, faça chuva ou faça sol. Não interessa se é seu final de semana ou se é durante a sua semana. Não importa. Escolha um horário se você quiser melhorar de fato. E isso não serve só para fibromialgia, isso serve para tudo. Todas as dimensões da vida. Foco, atenção, estudo, assimilação de aprendizado, performance, disposição, atividade sexual. Não é só para dor, serve para tudo. Se tem uma coisa na vida que serve para tudo, é o sono. Tá? Até para ganhar mais dinheiro. Você ganha mais dinheiro se você dormir melhor. Então, perceba. Escolheu a hora de dormir e escolha a hora de acordar, faça chuva ou faça sol. A hora que você dorme e a hora que você acorda vai ser autorregulada para que os 7 ciclos de arquitetura do sono estejam dentro dessas fases. Então, basicamente, na arquitetura do sono, você tem de 10 da noite até 6 horas da manhã, 7 ciclos de arquitetura do sono. Esses 7 ciclos te colocam no sono REM, que é o sono de movimento rápido dos olhos, que lava o sistema nervoso central através do líquido cefalorraquidiano. Todos os produtos tóxicos do metabolismo vão embora, só porque você entrou nessa fase REM do sono. Existe uma outra fase de sono não REM, de sono profundo, que também ajuda muito na recuperação dos tecidos, na quebra de um processo que a gente chama de glicação não enzimática. Tudo que você come de açúcar na vida, no dia,
eles são removidos por esse processo de sono profundo. Porque quando você come açúcar, você tem um processo de glicação não enzimática. Por que é importante você saber isso? Porque o açúcar se liga em vários peptídeos musculares, gerando ineficiência muscular. Então, se você tem fibromialgia, os seus tendões estão mais fracos porque você ingere açúcar, né? As suas cartilagens estão mais degradadas porque você ingere açúcar refinado, adicionado. As suas bursas estão mais inflamadas, né? A sua musculatura está menos efetiva do ponto de vista metabólico, do ponto de vista tensional. Tudo fica pior só porque você está colocando açúcar para dentro. Então, o sono profundo remove esse produto tóxico da glicação não enzimática que prejudica a qualidade de todos os tecidos. Todos os tecidos. Então, muitas vezes, você tá com dor no ombro, tá com dor na TM, tá com enxaqueca, tá com fibromialgia, tá com dor no quadril, tendinite, não melhora, faz um bocado de tratamento, não melhora. E o seu intestino que tá gritando, sua alimentação que tá gritando. E claro que não é só, vou no nutricionista e ajusto isso, pessoal. Porque além de todos esses componentes, existe o componente principal que eu chamo, que é a rigidez articular. O paciente com rigidez articular, ele perpetua cada vez mais o ciclo de dor da fibromialgia ou o ciclo de dor de qualquer outro diagnóstico. Qualquer outro diagnóstico. E a rigidez articular, se não for tratada pelo fisioterapeuta, não adianta você fazer tudo isso. Ir no médico tomar antidepressivo, opioide, ir no nutricionista, ajustar a alimentação, pagar um personal trainer para prescrever seu treino na musculação, sua assessoria esportiva de corrida, de ciclismo, de triatlon, de natação, fazer sua zumba, fazer sua dança. Não adianta fazer nada disso se sua articulação estiver rígida. Porque quanto mais rígida tiver sua articulação, mais surtos de dor da fibromialgia você vai ter. Mais surtos de dor no joelho você vai ter. Então escolher a hora de dormir, escolher a hora de acordar. Qual é a primeira atitude que você tem que ter quando acordar, pessoal? Você tem que se expor à iluminação natural. Eu tô aqui com a ring light na minha frente, ó. Ring light na minha frente. Ó que loucura. Isso aqui é luz artificial. O que luz artificial faz com a gente? Ativa o nosso ciclo de cortisol, fazendo com que a gente fique mais acordado ainda. Então, bem lembrado, vamos desligar que já está na hora de desligar. Você precisa se expor à luz natural. Pega o cômodo da sua casa que tiver mais iluminação e vai para lá e fica por 10 minutos. Isso não é sobre vitamina D. Isso é sobre a sua retina receber a luz do sol para fazer com que o núcleo supraquiasmático ative as células clock que vão baixar a melatonina e subir cortisol para te dizer que você tem que acordar. Terceira dica. Quarta, a sua primeira refeição tem que ser sagrada nos mesmos horários. Mas eu faço jejum. Mas eu como sem treinar. É mais um fator que não vai te ajudar. Mais uma vez, se você estiver numa fase de carreira que você precisa fazer isso, beleza. Mas tenha claro na sua mente que precisa ser temporário. A alimentação é um marco biológico que avisa para o seu sistema nervoso, olha, aqui foi a primeira refeição. É um marco para eu saber que eu tenho que colocar estresse nesse organismo para ele ficar acordado até tal hora e desestressar no fim do dia. A sua atividade física precisa ser antes do meio-dia. Ó que louco. Se você faz atividade física depois de meio-dia, quarta dica. Depois de meio-dia, você ativa muito o sistema nervoso central e atrapalha o seu sono. Então tente fazer sua primeira atividade física do dia, se você faz mais de uma, antes do meio-dia. E evite fazer atividade física à noite, porque isso vai atrapalhar o seu sono. Beleza? Uma vez que você regulou essas 4 dicas, você precisa abolir a cafeína após as 3 da tarde. Se você toma café depois das 3 da tarde, a cafeína vai agir no receptor de adenosina que faz a pressão do sono. Então, quando você toma café depois de 3 horas, ela tem uma meia-vida de 8 a 9 horas, a cafeína. Seja um café gourmet ou seja um café normal, tá? Essa meia-vida vai fazer com que a pressão do sono não venha. Caio, mas eu durmo bem mesmo tomando café. Não dorme. Todos os testes de atenção e memória que foram praticados em pessoas que tomam café depois das 3 e que dizem que dormem bem, não dormem bem. Uma outra pesquisa, aí já na área da psicologia, mostrou que as pessoas que procuram psicólogos para tratamentos de ansiedade e depressão relatam que não têm
simplesmente não tem problemas com sono. Só que durante o tratamento, quando os psicólogos investigam o sono com todos esses critérios que eu estou te falando, eles têm brutais problemas de sono. Ou seja, você diz que não tem problema de sono, mas ao ser investigado e testado, há problemas no seu sono. E eu não estou falando sobre colocar um Biodix no seu dedo e fazer uma polissonografia. Eu não estou falando sobre se internar no hospital para fazer uma polissonografia num ambiente completamente antifisiológico, fora da sua rotina. Vai dar altos graus de falso positivo e falso negativo no seu exame. Eu estou falando sobre você dormir bem, acordar disposto. Eu estou falando sobre sua reatividade do sistema nervoso central, você não ter comportamentos impulsivos, você não ter desbalanço de leptina e grelina na sua alimentação. Hormônios que fazem com que você não tenha saciedade e tenha mais fome, e por isso você engorde, e por isso sua língua muda de característica, requerendo cada vez mais alimentos hiperpalatáveis que tem o quê? Açúcar adicionado, que faz o quê com você? Altera a permeabilidade da membrana, proporciona glicação não enzimática, tira a eficiência de todos os tecidos musculoesqueléticos, perpetua a tensão muscular e faz com que você tenha mais dor. Você entendeu simplesmente o ciclo da indústria da doença. E eu te digo, se você tem dor crônica, se você tem fibromialgia ou qualquer outro diagnóstico, essa aula vale como se fosse 10 consultas para a sua vida. Se você implementar na sua vida tudo o que eu te falei nessa aula, é muito provável que você comece a melhorar sem explicação. E aí falte o quê? Apenas cuidar da rigidez, que é exatamente o que a gente faz. A rigidez articular é um dos maiores fatores de risco para você ficar assim, ó, com a dor indo e voltando. Então, o programa de exercícios dentro da dose que a gente passa para vocês são exercícios que vão fazer com que a ida e volta até aconteça, mas quando ela volte com menos intensidade, com menos incapacidade. E quando ela voltar, você sabe o que fazer para começar a controlar de novo sem precisar de mim. O princípio é básico. Você precisa de autonomia. Você precisa aprender a se tornar o seu próprio terapeuta. Para terminar, pessoal, já falei para terminar várias vezes, né? Deixa eu anotar aqui para eu não esquecer o que eu vou falar, que eu vou responder algumas perguntas que chegaram aí, tá bom? Analogia com psicologia. Beleza. Eu tenho problemas de dormir, tenho muita dor nas juntas. Beleza, Ivani. Tenho febre reumática, mas às vezes acho que tenho outro problema de tanta dor nas juntas, inflamação. Olha, a Ivani tá dando um relato que, pelo relato, claro, não conheço a Ivani, nunca atendi a Ivani, não avaliei, mas pelo relato, já é uma característica que é parecida com o que eu tô falando aqui em toda essa live, mas tem uma característica especial que é a síndrome de dor inflamatória, que é um quadro diferente da síndrome de dor crônica que é o que eu estou falando aqui, que é fibromialgia. Na síndrome de dor inflamatória, o que a gente fala lá no início, o que a gente falou lá no início da live, sobre a abordagem da reumatologia, lembra? Ela pode ser útil, ao contrário da abordagem da reumatologia na síndrome de dor crônica. Então, a gente precisa avaliar a Ivani, testar os movimentos dela, enquadrar para saber se a dor é proveniente da febre reumática, se ela é uma paciente reumatológica de fato, se ela é uma síndrome de dor inflamatória de fato, para encontrar uma dose de movimento combinada para que desensibilize o sistema nervoso dela e ela tenha menos percepção das inflamações nas juntas. Então é um trabalho em conjunto, tanto do fisioterapeuta musculoesquelético, quanto do médico da dor, quanto do psicólogo. Porque muito provavelmente a gente tenha comportamentos que só a psicologia vai identificar para ajudar a Ivani a melhorar da dor junto com a fisioterapia e com o médico. E aí, não interessa se, eu vou fazer só psicologia. Você vai melhorar todos esses comportamentos, mas a rigidez vai continuar. E as juntas vão até diminuir de dor, mas vão continuar doendo. Vou fazer só a medicina, fazer bloqueio, vou fazer infiltração, vou tomar tal medicação. Você vai sentir a melhora no início e depois vai cair no ciclo que eu expliquei aqui na live, que é a retroalimentação negativa. Então você tem um boom da medicação de melhora
e aí a medicação vai perdendo efeito, a dose vai aumentando. Você volta a ter o boom de melhora, a medicação vai perdendo efeito, a dose vai aumentando, a substância vai sendo trocada, até chegar no ponto que você não perceba mais efeito dos remédios e o seu sistema nervoso já não saiba mais liberar os analgésicos. Então, qual que é o padrão ouro para síndrome inflamatória? Não importa se é febre reumática, que você tem artrite reumatoide, gota, lúpus eritematoso sistêmico, tetraparesia espástica tropical, não interessa. Se você tem síndrome inflamatória, osteoartrite, por exemplo, joelho e quadril, osteoartrite de coluna, o padrão ouro é exercício físico regular. E ó, não é exercício leve não, é exercício moderado a intenso. Olha que louco. O grande lance aí é o fisioterapeuta que te acompanha a encontrar a dose que você precisa. E aí existem testes que a gente precisa fazer na consulta para saber. Toma muito café e realmente eu vou cortar. Olha para aí, pessoal. Que bom que você chegou nesse momento que eu expliquei, tá? É muito importante que você corte o café. Cortar o café completamente, não pode ser de vez, tá? Você tem que ir diminuindo a dose até cortar. E a intervenção prioritária no consumo de cafeína é não consumir após as 3. Para que a pressão do sono chegue e você entre na arquitetura do sono REM, não REM e profundo. Que eles que vão fazer com que várias células do sistema imunológico desinflamem várias articulações. Agora lembrem, pessoal, nenhuma conduta isolada é eficiente por muito tempo. Você vai tomar a conduta isolada, vai ter algum benefício, mas depois os seus sintomas tendem a voltar. Você precisa usar padrão ouro. Você não pode tapar o sol com a peneira. Você precisa atacar em todas as frentes de comportamento e de mudança de estilo de vida, tá? Neuralgia do glossofaríngeo pode ser tratada com fisioterapia para dor. Qualquer tipo de neuralgia pode ser tratada com fisioterapia especializada em dor, tá? Ao contrário do que a medicina prega, né? Até eu falo sempre nas lives, pessoal, que uma paciente até do TJ falou para mim, Caio, eu sinto que quando a medicina dividiu o corpo em partes, ninguém sabe mais explicar o que é que o paciente tem. E cara, eu concordo muito com ela, porque como vocês entenderam, se vocês assistiram a live inteira hoje, né? Quase 2 horas de live, o efeito de controle da dor, ele é neurofisiológico. Eu tenho neuralgia do trigêmeo. Eu não vou mexer isolado aqui no trigêmeo. Eu não vou botar exercício isolado aqui pro trigêmeo. Eu não vou botar exercício para a língua. Eu não vou botar exercício para os olhos, exercícios pro ombro. Eu vou botar exercício para o seu sistema nervoso habituar. Lembra do início da live? Habituação versus sensibilização. Existe uma dose que sensibiliza e piora. Existe uma dose que habitua e melhora. Então a gente vai ter que encontrar a dose de movimento e as mudanças de comportamento relacionadas ao estilo de vida que vão ajudar o seu sistema nervoso a habituar, desensibilizar. Entende? Então, não importa se é neuralgia do trigêmeo, do glossofaríngeo, do hipoglosso, não importa qual é a neuralgia. A gente precisa fazer uma intervenção para você e não para o seu diagnóstico. O tipo da neuralgia que você tem ajuda somente o médico da dor. Porque aí quando o médico da dor quer fazer balão, bloqueio, infiltração, radiofrequência, ele tem que saber qual é o nervo afetado para fazer o procedimento local na área do nervo. Mas a fisioterapia, ela não divide o corpo em partes. A fisioterapia vê você como um todo. A fisioterapia é para formar profissionais generalistas. Ah, mas tem especialidade. Mas olha só, a especialização é fisioterapia em dor. Não disse ATM, cabeça, a gente estuda tudo literalmente. A especialização é fisioterapia esportiva. Não disse é crossfit, se é futebol, a gente estuda tudo. A especialização é fisioterapia musculoesquelética. Não disse pós-operatório de ombro, se é pós-operatório de cotovelo, a gente estuda tudo. O médico ele estuda tudo na ortopedia. Depois ele se subespecializa em cotovelo e punho e fica vendo só aquilo. Aí quando chega um paciente de ombro e de quadril, ele fica perdido. Pelo menos essa é a experiência que a gente tem, né? Pode não ser verdade aí, pode ter um médico que realmente atenda a tudo, mas não é o que a cultura da formação médica prega, né? Isso que a gente vê aí. Demoro para dormir, acordo 4h50 da manhã, acordo com dor no corpo, parece que não dormiu. Ivani, você precisa de... Ó, primeira coisa, a gente vai encerrar essa live e vai deixar salva aqui no feed no Instagram, vai deixar salva no YouTube e vai subir no Spotify. Então você precisa assistir isso aqui do início, tá?
Segunda coisa, você precisa ir no meu YouTube, Caio César Fisioterapia, e você precisa buscar lá, ó, Neurobiologia do Sono, Caio César. Neurobiologia do Sono, Caio César. Vai ter uma aula de sono lá, com 10 etapas para você cumprir. Você precisa começar a cumprir aquelas etapas. E terceiro, e não menos importante, você precisa consultar um fisioterapeuta especialista em dor para chamar de seu. Não importa se é presencial, se é por teleconsulta, o tratamento do fisioterapeuta especialista em dor, ele é com base em movimento. Então ele não precisa estar presencialmente com você para testar você. Ele vai fazer terapia cognitiva funcional. Ele vai entender seu problema, te explicar por que dói, te explicar o que fazer para melhorar da dor e o que fazer para evitar que a dor volte. E o último, o que fazer para quando a dor voltar você não precisar do fisioterapeuta de novo. Então é por isso que hoje mais da metade da minha demanda é por teleconsultas, tá? Por exemplo, amanhã a gente tem 8 clientes para atender no consultório. Então, 3 são presenciais, 5 são teleconsultas. Né? A gente atende pacientes em 13 países diferentes. Brasileiros, porque o meu inglês, infelizmente, ainda não está na fluência para atender os gringos, mas a gente atende pacientes em 13 países diferentes. Então, é isso que a gente tenta pregar para vocês. Então, a gente tem várias dicas, a gente tem mais de 1.300 vídeos dentro do YouTube, 1.300 vídeos, tem muita coisa gratuita lá, mas existem coisas que não basta você ter informação, você precisa ter estratégia de implementação, você precisa ter sequência. E para isso você precisa ter um fisioterapeuta para chamar de seu. Beleza? Então, acho que falei de tudo, foram 17 tópicos nessa aula. Tenho sofrido com neurologia do glossofaríngeo há mais de 1 ano e há 6 meses estou com torcicolo do lado oposto. Olha que louco. Com dores referidas para o ombro e escápula, médico só aumenta a dose de remédio. Eu sou muito suspeito para falar, sabe? Porque eu sempre falo isso, eu tenho um viés muito grande aqui, sabe? Porque eu produzo conteúdo para ajudar pessoas. Mas como é que as pessoas me ajudam? Comprando minha consulta. Eu produzo conteúdo para ajudar profissionais da fisioterapia a tratarem dor dos pacientes de uma forma mais assertiva. E como é que esses fisioterapeutas me ajudam? Comprando meus cursos. Então eu sou completamente enviesado no que eu falo aqui. Então eu sempre falo para os meus seguidores, para os meus pacientes, olha, não acredite em nada que eu falo, apenas teste. E se fizer sentido, continue. Porque para cada live dessa que eu dou aqui, domingo, segunda-feira, quinta-feira, existem outras lives de outros profissionais falando completamente o contrário do que eu falo. Então eu entendo que você e muitas pessoas que me seguem, como seguidor, como paciente, se sintam confusos diante de uma miscelânea de informações. Por isso que eu prefiro falar, olha, faça uma consulta, entenda como a gente trabalha, teste o que a gente faz, faça o nosso tratamento e você percebe se está fazendo sentido ou não. Porque tudo que eu vou falar aqui vai ser para você me contratar. Então eu sou muito enviesado. O que a gente vê dos nossos pacientes? De fato, não dá para comparar o médico com o fisioterapeuta no ponto de vista da hierarquia de busca. O paciente sempre vai procurar o médico primeiro, na maioria da esmagadora das vezes. Né? São raros hoje, falando por alto aqui, hoje, dos pacientes ativos que a gente tem, 2 me procuraram como primeiro contato. Todos os outros passaram em vários médicos, vários fisioterapeutas até chegar em mim. Então, é muito difícil que esse primeiro contato seja nosso. E quando é do médico, qual é a experiência que a gente tem? O médico coloca um boom de medicação para o paciente ter logo o efeito, e isso não está tratando a causa, geralmente. Isso tá tratando o sintoma, está mascarando o problema. E aí, por ter esse boom de melhora, o paciente fica super alegre e isso faz sentido. Isso precisa acontecer. Só que o médico ele precisa também dar orientação da continuidade. E essa continuidade não é só o remédio. Porque o remédio vai chegar uma hora que você vai ter que aumentar a dose, que você vai ter que trocar a substância, e vai chegar uma hora que você vai ficar refratário, porque o receptor daquela droga no seu organismo saturou. Então, quantas pessoas aí que você conhece, vamos hipotetizar aqui, tá? Quantas pessoas aqui que você conhece que começaram a tomar o remédio, e chegou um momento, pô, esse remédio parece água, já não faz mais efeito como no início. Quantas você conhece? Às vezes essa é a própria história que você tem. Por isso que eu contraindico automedicação. Porque o paciente toma uma medicação, quando dá certo, é bom e é muito ruim.
É bom porque aliviou o sintoma, não tratou a causa. É muito ruim porque ele vai ter aquela experiência assimilada no cérebro e toda vez que ele tiver problema, ele vai buscar aquela droga de novo. E corticoide é uma maravilha para acontecer isso. E aí, quando o paciente vai buscar pela segunda vez, pela terceira vez, já não está fazendo o mesmo efeito, porque saturou o receptor. Então, beleza, trocou a droga, tá tendo um efeito positivo? Aproveita para ir no fisioterapeuta especialista. E vai, conta o seu problema, começa a abordagem, porque quando a medicação sair do seu organismo, o fisioterapeuta já preparou o seu sistema nervoso para liberar os analgésicos, já te ensinou o que é que você precisa para liberar os analgésicos. Ivani, no link da minha bio tem um botão. Você clica lá no botão do link da bio, que você vai ter o canal, né? Vai ter. Olha o que você vai encontrar aqui, ó. Quando você clicar no link da bio, você vai ter 5 botões, tá? Vamos lá. Você clicou no link da bio aí, Ivani, você vai ter 5 botões. O primeiro botão é central de atendimento. Você vai lá na central de atendimento e na central de atendimento você vai ver vários botões. Você vai clicar no botão canal YouTube. Quando você clicar no canal YouTube, você vai ver um canal com mais de 1.300 vídeos sobre vários problemas. Fibromialgia, neuralgia do trigêmeo, enxaqueca, dor lombar, hérnia de disco, nervo ciático. Só é buscar Caio César Fisioterapia, mas o problema é que você com certeza vai encontrar um vídeo curto e um vídeo longo e profundo sobre o tema. E aí você assiste os vídeos, beleza? E você vai aprendendo lá o máximo que você puder aprender gratuitamente lá, tá? E se você perceber que não está sendo suficiente, eu me coloco à disposição para te ajudar através das consultas e teleconsultas, tá? Acredito muito na fisioterapia, parabéns pelo seu trabalho. Porra, muito obrigado, viu, Jéssica? Obrigado mesmo. Acho que falei de tudo, não chegaram perguntas anônimas aqui na caixinha, foram só daqui do, dos comentários mesmo. Então, já clica nesse aviãozinho aí, encaminha para o máximo de pessoas que você sabe que tem dor crônica, que essa dor já passou de 3 meses e que sabe que tem diagnósticos como fibromialgia e outras doenças, porque a gente consegue ajudar mais pessoas a tratarem esses problemas com mínimo de medicações, com mínimo de procedimentos desnecessários, beleza? É isso, um grande abraço, movimento é vida, tamo junto.